Cine Oficina 17. E vamos lá, hoje é um dia muito especial. Como eu prometi para vocês, eu estou trazendo um documentário muito raro, suponho eu, sobre um cara extremamente recluso, que tem uma história muito interessante, complicada, e que escreveu um livro emblemático e famoso. O nome do nosso episódio é Salinger, escreva um livro e seja eterno. Será que você vai conseguir um dia escrever um livro e ficar para a história? Pois bem, eu digo, e eu já havia visto esse documentário faz tempo, revi ele para escrever para vocês, e digo que me deixou um pouco pensativo, porque na verdade o Salinger escreveu um livro, entrou para a história, mas o que fica para a gente é muito essa questão do livro. Porém, ele produziu bastante novela e conto, né? E isso nós vamos ver agora, porém nós vamos ver muito mais que isso, tá? O meu nome é Marcelo Pino, né? Eu sou redator, eu sou diretor de criação, diretor de cena e tenho comerciais premiados nacional e internacionalmente e curtas criados, dirigidos e premiados internacionalmente. Então, meus queridos criativos, roteiristas, escritores, hoje nós vamos conhecer Salinger. Bom, um dos escritores mais famosos nos anos 50 e nos anos 60, certo? O que acontece? Esse documentário foi lançado em 2013. Em 2013, o grande livro de Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio, já havia vendido 60 milhões de cópias e vendia por ano 250 mil cópias. Quem quiser fazer a conta, hoje estamos em 2025, pode fazer. Então, o livro é um fenômeno, tá? E aí, a gente tem o documentário. Antes de eu entrar na vida do Salinger e em tudo que o documentário mostra pra gente, eu queria falar um pouco sobre o documentário em si, tá? O documentário, porque o que acontece? A gente tem escritores, a gente tem roteiristas, e para os roteiristas o que eu vou falar agora é muito importante, mas aqueles escritores que um dia se tornarão roteiristas também é importante, tá? E para os caras de conteúdo também. Eu gosto muito da escola de documentaristas americanos, tá? Eu vejo muito documentários. Ao contrário dos caras americanos que fazem os programas de TV. Porém, este documentário, ao mesmo tempo que tem 70% dele muito bom e que segue talvez uma escola americana de documentário, ele oscila. Ele tem 30% que parecem os programas de TV mais sensacionalistas. O que me incomoda um pouco, tá? Mesmo assim, vale a pena. Tá? O nome do documentário, para quem quiser procurar, é Salinger também, tá? Então, é importante entender isso. Me parece que, de certa forma, faltou um diretor de criação. Às vezes é interessante isso. Outro dia eu estava pensando sobre essa questão, até quando eu me apresento aqui, que eu falo, eu sou criativo, sou diretor de criação, sou roteirista, sou diretor de cena. Quando tu vai fazer um curso, né? Eu fiz um curso com o Doc Comparato, fiz um curso com o Charles Kiefer, eu aprendi com grandes diretores de criação, né? Então, assim, eu fiz um curso, e mais de uma vez, com um grande artista plástico, né? Que é o Jailton Moreira. Então, quando tu começa a ter
diferentes mestres, né, e com diferentes expertises, isso te dá diferentes visões e uma bagagem diferente, né? E se tu vai fazer um curso com um mestre que tem diferentes expertises, muitas vezes te ajuda bastante, né? Nesse caso, por exemplo, tá? O que eu acho? Eu acho que faltou um diretor de criação para ele. O Nizam Guanais, que é um grande publicitário e um criativo absurdo, ele diz que foco é saber dizer não. E eu acho que o grande erro do roteirista e diretor, porque é a mesma pessoa, deste documentário, foi que ele não soube dizer não. Ele disse sim para tudo. E eu acho que num determinado momento, nesses 30% que eu falo aqui, ele perde o foco do documentário dele, que poderia ser brilhante. Por quê? Porque tem duas questões na vida do Salinger que ele deveria tratar, que ele trata de forma equivocada. Ele trata de uma forma diferente de tudo aquilo que ele tratou antes. Ele deveria tratar daquilo, mas não daquela forma. E tem uma terceira questão que eu acho que ele não deveria tratar nesse documentário. Ah, é uma questão importante, é uma questão relevante? É, mas não para esse documentário, talvez até para um outro documentário, porque é uma questão complexa, longa e difícil de ser tratada, e tu não vai tratar em 3, 4 minutos, porque um documentário tem que ter 2 horas. Lembra o que eu falo? O escritor pode escrever quantas páginas quiser. O roteirista tem até 2 horas. Mas então, vamos começar, vamos dar play na nossa fita e começar a falar do nosso documentário que se chama Salinger, ok? E ele começa bem, porque ele começa com um jornalista, um fotojornalista, contando como há 20 anos atrás, ele já está com seus 40 e poucos, então eu vou dizer que tem 20, vamos dizer que ele tem 40, mas ele conta que aos 20 anos, um jornal muito famoso dos Estados Unidos pede para ele fazer uma foto, tá, do grande escritor Salinger, que já estava escondido, porque ele era um cara que tinha sumido do mapa. Sabia onde é que ele morava, uma cidade lá, ele tinha comprado uma casa em cima do morro, etc. Mas quase ninguém via ele. E quase não tinha fotos dele, parecia o Rubem Fonseca, como eu falei em outro episódio. Então ele tinha uns 20 anos, né? E ele conta, já com 40 e poucos, quando com 20 anos um grande jornal pede para ele tirar uma foto do Salinger. Ele vai nessa cidade, que é próxima onde ele mora. Inclusive, essa cidade e o morro onde ele mora tem uma ponte. Então, essa ponte é meio emblemática, cruzar ou não cruzar a ponte, tem toda uma coisa assim. E aí ele descobre, nessa cidade, que ele volta e meia vai até o correio, porque ele tem uma caixa postal, buscar correspondência. Então ele se coloca com seu carro próximo à saída do correio, e então ele consegue, ficando parado lá com umas câmeras lá super especiais, tirar a foto emblemática que eu vou mostrar para vocês. Vai aparecer aqui do lado. E esse é o grande ponto de partida do grande documentário que eu vou mostrar para vocês. Pelo menos 70% é um grande documentário que começa a trazer a biografia dele, onde mostra todo o processo que leva ele até escrever, e depois o pós, escrever a sua grande obra, que é O Apanhador no Campo de Centeio.
tá? E é o documentário que foi escrito e dirigido pelo diretor Shane Salerno. Então, quem quiser procurar, tá? Já sabe quem é o diretor e já sabe o nome, tá? Então, logo depois que aparece esse depoimento, tá? Começam a aparecer depoimentos de colegas de pôquer, de escritores, de celebridades ligadas à literatura, né? Assim, celebridades e pessoas ligadas a críticos, etc., ligados à literatura, falando como Salinger foi um cara talhado para escrever e como ele era brilhante. Como esse cara nasceu para ser o grande escritor que ele se tornou depois. Certo? Inclusive, e também falando também como foi revolucionária a obra O Apanhador no Campo de Centeio. Tem um relato muito interessante, o nome é um escritor de peças de teatro, o John Greer, e ele fala assim, na capa do Apanhador do Campo de Centeio, tá? Nas suas primeiras publicações, diz assim, esta obra vai mudar a sua vida, tá? E o livro foi tão impactante e a obra foi tão levada a sério que ele disse assim, eu tive medo de ler o livro porque eu não queria que a minha vida mudasse. Então os caras, a obra impactou muito aquela primeira geração, tá? Porque o que acontece? Ela é lançada, depois eu vou comentar mais, e depois ela é lançada, tem muito sucesso, mas depois ela vira um fenômeno absurdo, tá? Isso depois, mais na frente, eu vou falar. Então se começa a falar do grande talento do Salinger, começa a falar do potencial absurdo que teve a obra, né? E aí os 4 minutos de documentário, por que eu ressalto esses 4 minutos? Se vocês pegarem lá na frente, nos episódios, quando eu começo a falar da narrativa e da poética de Aristóteles, quando eu falo da poética, e daí eu falo das considerações do Doc Comparato. E aí eu coloco assim, o Doc Comparato comentou que quando os filmes começam a ser produzidos do cinema, no cinema eles tinham 10 minutos para apresentar o conflito, mas quando eles passam de serem produzidos tanto para o cinema como para a TV, tu tem 3 minutos para apresentar o conflito. Olha que interessante, aos 4 minutos eles começam a dizer assim, mas a grande questão é, o cara lança o livro, explode e aí ele some do mapa. Por que ele some do mapa exatamente no auge? Então se apresenta o conflito em pleno documentário. Então aqui ele começa a seguir exatamente o que a narrativa pede. Que legal isso aí, acho importante ter essas coisas, tá? E aí também se introduz uma coisa que é uma cenourinha lá para o futuro, dizendo assim, pior, esse cara seguiu escrevendo. E escrevendo dentro de um bunker. Olha que legal, o cara tinha um bunker para escrever. Então assim, cara, o que esse cara estava escrevendo? O que ele está escrevendo? Então ainda fica a surpresa que tu quer saber lá na frente o que esse cara seguiu escrevendo. Tá? E aí volta aos seus colegas de pôquer e começa a falar do período pré-obra. Quando estava todo mundo querendo começar a escrever, os colegas de pôquer dele também queriam ser escritores. Daí eles dizem assim, não, nessa época todo mundo queria ser o Hemingway. E ele era o único que dizia assim, não, eu sou melhor que o Hemingway. Então o cara já tinha um ego top. Tá? E quem era esse cara? Quem era Salinger? Bom, o Salinger era um cara que veio de uma família da alta sociedade de Nova York. Ele começou a frequentar grandes escolas e ele era expulso de todas. Tá? O cara não era muito afim, tá? De educação, de regra. E aí o pai dele ficou meio de cara e botou ele na escola militar.
tá? Beleza, e ali ele começa a escrever, foi ali que ele começa a escrever. E ele sempre foi um cara meio rebelde, até tem uma passagem que diz assim, o nome dele era Jerome David Salinger, né? Então J.D. Salinger. E uma senhora pergunta para ele assim, o que é esse J.D.? E daí ele diz assim, juvenil delinquente. Ó, o que é essa adolescência, né? Mas, então, quando ele entra na academia militar, ele começa a escrever, né? E ao mesmo tempo, ele entra, vejam só, como muitos escritores, ele entra num curso de escrita, tá? O nome do cara que virou o mentor dele é Whit Burnett, que era da Faculdade de Columbia, mas também era editor de uma revista chamada Story, que era uma revista de jovens escritores, tá? E esse Whit Burnett vai ser um cara muito influente para ele, tá? Passa a ser uma referência. E nessa revista Story, ele escreve o primeiro conto dele, que se chama The Young Folks. E ele ganha $25, é a primeira grana que ele recebe. É interessante, tá? Que tanto ele, se tu vai ver a história dele, e tu vai ver o livro de escrita do Stephen King, todos os textos que eles mandavam para as revistas, eles ganhavam uma grana. Aqui tu não ganha grana nenhuma, né? É uma tristeza, tá? Mas eles ganhavam uma graninha, era uma boa, tá? E era uma revista legal, mas ele começa a desenvolver uma obsessão em ter sua obra publicada na New Yorker, que era a grande revista dos escritores. E o que começa a acontecer? O cara manda 300 contos para lá e ele só leva bomba. Mas ele segue. Ele vai mandando contos para New York, vai mandando contos e vai rejeitado, rejeitado, rejeitado. Até que em 1941 ele tem o seu conto aceito. E vai ser publicado. É um conto que fala sobre um jovem adolescente, etc., que tem seus problemas. E quando ele vai ser publicado, os Estados Unidos entram em guerra. E com a entrada na guerra, o conto de um adolescente perde qualquer relevância. O que acontece? O conto dele vai para a gaveta. E ele fica transtornado. Vejam só. O que é o mundo frente ao conto dele, né? Então, eu falo essas coisas que eu acho um pouco engraçado, tá? O ser humano, tá? Acho legal os escritores, mas também acho interessante o ser humano. Então ele ficou transtornado que o conto dele não foi publicado e só começou a Segunda Guerra Mundial. É um detalhe isso, né? Mas o importante era que o conto não foi publicado. É um detalhe. Aí, dá uma pausa na história dele, tá? Tem umas pausas interessantes. Essas pausas são interessantes, tá? Até aqui o documentário ele está bem na batida dos americanos, tá? E aí dá uma pausa e vem um fã dele. E aí esse fã, nós estamos em 2013, mas esse fã, que era um escritor aspirante, conta quando em 1978 ele larga tudo, pega o carro e vai para essa cidade tentar falar com Salinger, tá? Só que ele vai para a cidade, cruza a tal da ponte, sobe o morro e fica na porta da casa dele. Só que assim, ele fica quando eu digo porta, é que assim, ó, o cara sobe o morro, fica na entrada, daí tem uma subidinha e lá em cima fica a casa dele, tá? E fica parado ali esperando o Salinger sair. E aí, o cara espera o Salinger sair. E aí, não sei quantas horas, o cara fica esperando. Uma hora o Salinger vai sair de carro, vê o cara ali, vai falar com ele. Tem uma conversa mais ou menos assim, não é muito feliz. Porque o que acontece? Esse cara cria o sentido da vida para ele. O que eu faço da minha vida? E aí,
é importante explicar que assim, ó, e depois nós vamos entender por quê, o Salinger, o cara já era recluso, né? Vivia no fim do mundo, no topo de uma montanha, quase ninguém via ele, né? Então, assim, ele já não era muito afim de ver as pessoas, tá? Aí tu vai até o cara e pergunta o que tu faz da tua vida. O cara acho que não tá muito afim não tá muito preocupado com a tua vida, né? Então, assim, o cara, ele já não era muito sociável nem com a família dele, que depois nós vamos ver isso. Imagina com estranhos. E também se sabe daí pelo documentário que iam milhões de pessoas esperar ele para saber como ser escritor, o que fazer da vida, porque o próprio livro tem essa questão, né? Que é um adolescente que começa a quebrar regras, que começa a questionar a sociedade. E todos os adolescentes daquela época resolvem ir atrás do cara como um guru, e ele não quer ser um guru. Tanto que daí o Salinger fala algumas coisas com ele não fica muito feliz, o Salinger vai embora, e ele fica lá escrevendo um bilhetinho pro Salinger, dizendo, ai, como eu me decepcionei, a minha vida, vim até aqui te ver. Aí quando o Salinger volta, o cara tá lá escrevendo, o Salinger para e diz, tá, o que tá fazendo aí? Ah, eu tô escrevendo um bilhetinho pra ti, né? Tô triste. E aí, tá, me entrega esse bilhetinho dele. Ele leu o bilhetinho ali. Aí o Salinger, eu acho que ficou meio puto também. Mas isso nada aparece, é o cara contando, tá? Só que daí o Salinger fala uma coisa muito interessante, tá? Que o Salinger diz assim pra ele, eu posso fazer perguntas nos meus textos, mas eu não pretendo saber as respostas. Eu achei muito legal. E não sei se o cara até hoje entendeu, até 2013, como era o documentário, não sei se o cara entendeu isso. E aí, quando a gente traz essa frase, não só em relação ao fã, mas em relação ao texto do Salinger, ou aos textos, porque não foi só o apanhador, e a gente faz a conexão com Vargas Llosa, quando ele fala do texto do Hemingway. Não sei se vocês lembram nesse episódio, o Vargas Llosa fala assim, ó, que o Hemingway escrevia por lacunas, escrevia por silêncios. É interessante essa conexão, né? Que ele faz perguntas, mas ele não está preocupado com as respostas. E eu achei muito interessante essa frase dele, né? E os pensamentos se conectam. Então, imagina só, o cara não é sociável, o cara não quer ver pessoas. E aí vai um monte de pessoa perguntar qual é o sentido da vida pro cara. É complicada a coisa. Bom, aconteceu isso. E aí corta para o Salinger com 21 anos, né? Ainda escrevendo, etc. Ele já começa a aparecer em algumas revistas, mas nunca na New Yorker. E aí ele se apaixona pela Ona O'Neill, tá? Que tem 16 anos, tá? Naquela época a coisa era meio assim, tá? Hoje que tem outras convenções. E quem era a Ona O'Neill? Ela era filha de um cara que foi prêmio Nobel, tá? De dramaturgia, que era um cara que era brilhante como dramaturgo e um pai terrível, tá? Depois até faz sentido o que vai acontecer. E ela era a sensação da sociedade naquele momento, tá? Em Nova York. Então, onde ela ia, ela aparecia, e todos os caras, Orson Welles e caras do momento, eram apaixonados por ela, tá? E cortejavam ela, e até aparece no documentário, então onde ela ia, ela aparecia nas baladas, né? Eram bailes e tudo mais, ela era a debutante do ano, e ela aparecia tomando copos de leite, é muito bom tomando copos de leite com canudinho e tudo, mas ela era a sensação do momento, tá?
E ele se apaixonou por ela e aparentemente um era apaixonado pelo outro, tá? E ela, além de linda, ela era uma mulher muito bonita, tá? Ela tinha uma questão de ser extremamente autêntica e inteligente, tá? Além de ter todos os dotes que a sociedade exigia, tá? Então eles estavam apaixonados, né? Ele com 21, ela com 16. Então Salinger tem a brilhante ideia de entrar para o exército. Lembrando que estamos na Segunda Guerra Mundial. Então ele encontra o amor da sua vida, aparentemente, e resolve entrar para o exército. E ele é rejeitado. Então ele tem uma chance de pensar na vida. Mas, segundo o documentário, ele passa a escrever cartas e mais cartas, não fica claro para quem, para o seu exército, até que o exército aceita ele. Então, assim, o cara teve a chance de escapar, mas não. Eu quero errar mesmo, né? Então, ele acaba sendo aceito e vai para o exército. Quando ele vai para o exército, o amor dele com o Neil se torna literário, digamos assim. Eles começam a trocar cartas. Legal. Até que ela vai de Nova York para Los Angeles, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver. Não, ela vai para Califórnia, tá? Não sei exatamente para onde. Chegando na Califórnia, ela tá lá e ela continua sendo uma sensação. Ela já tá com seus 18 anos, tá? Ela tá lá nos estúdios, né? Ela já é uma sensação. E ela tá lá. E quando ela vai para Califórnia, as cartas cessam. As cartas que ela envia para o Salinger. E o Salinger ainda está no exército, nos Estados Unidos, mas está servindo lá, se preparando para a guerra. E ele vê assim, bom, já deu ruim, né? Já deu ruim, eu vim para cá, estou me preparando para ir para a guerra, mas o amor da minha vida parou de escrever. E aí quando ela está ali em Hollywood, quem cruza com ela e se apaixona é Chaplin, que tem 53 para 54 anos e ela tem 18. E ele se apaixona loucamente. Só que aí nasce uma famosa frase que muitas pessoas conhecem, outros não, porque Chaplin pede ela em casamento. E ele diz assim para ela, essas duas frases são conhecidas, tá? Ele diz assim: casa comigo para eu te ensinar a viver e você me ensinar a morrer. E ela diz assim pro Chaplin: não, Charlie, eu vou me casar com você para você me ensinar a amadurecer e eu te ensinar a ser jovem até o fim. Então essa frase ficou eternizada, os dois se casaram, tiveram vários filhos e eu acho que eles foram felizes, tá? Até segunda ordem, não sei se alguém vai aparecer dizendo que foi horrível, mas se eu não me engano eles se casaram e viveram até o fim da vida do Chaplin, se eu não me engano, tá? Não pesquisei sobre isso, mas até onde eu sei é isso. E o nosso amigo Salinger, que estava no exército, soube de tudo pelos jornais. Ou seja, tomou um belo de um tombo. Entrou no exército, levou o tombo. E aí chega o dia D. E aí ele vai para a guerra e ele participa do dia D. E quando falam do dia D, eu nunca me esqueço da cena do soldado Ryan. Não sei, muitos viram. E eu acho aquela cena do desembarque uma das cenas, primeiro, em termos de produção, qualidade dramática, etc., sensacional, tá? E eu acho que é a coisa mais próxima que a gente pode ter da realidade. E quando a gente vê aquela cena do desembarque ali na Normandia, a gente percebe a loteria que era tu sobreviver naquele desembarque, tá? Pelo menos é a sensação que eu tenho, tá? Mas o Salinger vai para o dia D, ele participa do desembarque e o mais
absurdo de tudo, interessante, ele tinha 6 capítulos do Apanhador no Campo de Centeio com ele. Ele carregou junto 6 capítulos na hora do desembarque. E depois ele disse pro mentor dele, que era o Whitney Burnett, que ele precisava daquilo no bolso dele, senão ele não ia sobreviver. Então, interessante, que emblemática essa história. O cara desembarcou com o Apanhador do Campo de Centeio, 6 capítulos no bolso dele no dia D, cara. Cara, eu achei sensacional isso. E que aquilo era algo extremamente necessário para ele acreditar em sobreviver naquele momento, tá? Aparece um outro oficial que participou e ele fala daquele momento e ele fala da questão dos flashbacks e realmente depois eu vou comentar um pouco mais sobre o que foi estar nessa Segunda Guerra, tá? Mas aí o Salinger passa a participar de uma questão ali, ele faz parte de um regimento, né? E ele participa da contra-inteligência, ou seja, ele vai entrevistando, enquanto o regimento dele, eles vão entrando ali pela Normandia, etc. Então, quando eles vão tomando as aldeias, vão prendendo o exército alemão, ele é responsável por entrevistar os inimigos e entrevistar as pessoas das aldeias para saber o máximo possível do que está acontecendo mais para frente, para evitar surpresas, tá? Então ele entrevista inimigos, né, os soldados alemães, etc., e o pessoal das aldeias, tá? Mas não significa que ele estava no bem bom. Ele participava das batalhas, ele estava ali nas condições severas da guerra, certo? Porém, o que eu quero dizer com isso? Que toda essa relação, essa comunicação, esse corpo a corpo com inimigos, com as pessoas das aldeias, quando eu digo aldeia, eu digo franceses, etc., entendeu? Pessoas daquela região tinham toda uma troca de cultura, toda uma vivência que, segundo muitos críticos, essa troca de cultura e a própria guerra moldaram muito da literatura do Salinger, tá? Que é uma coisa interessante, tá? Que é diferente, por exemplo, se ele fosse soldado só que ficava dando tiro, tá? Não, ele era um cara de contra-inteligência e tinha esse contato corpo a corpo e um contato intelectual com essa gente, né? Ele tinha que conversar, ele tinha que tirar a informação dessa gente, tá? Então tinha toda uma troca de bagagem cultural e uma troca de raciocínio de inteligência. E havia um grupo de 4 caras que seguiram a guerra inteira, tá? E aí vou mostrar agora a foto desses 4 caras, que se chamavam os 4 mosqueteiros, que eram os caras que buscavam saber essas informações, certo? E ao mesmo tempo, um desses caras aproveitou e tirou uma foto do Salinger, porque todo momento que eles paravam, o Salinger aproveitava para continuar escrevendo, e daí tem essa foto aí que eu estou mostrando. Ele continuava escrevendo O Apanhador no Campo de Centeio, tá? Durante a guerra, e ao mesmo tempo escreveu contos que foram publicados. Ele publicou 4 contos durante a guerra, que ele escreveu durante a guerra. Mas continuou sendo rejeitado pela revista New Yorker. Então, o cara só levava paulada da New York. E aí seguiu a guerra até que eles chegam em Paris, tá? Chegam em Paris, Paris é libertada, né? E aí tem toda uma festa, todo mundo feliz. Ele faz um comentário horrível, clássico de americano grosseiro. Eu não vou dizer aqui porque eu vou salvar a cara dele, tá? Se alguém for ver o documentário,
vai prestar atenção prestar atenção nesse comentário que ele fez, tá? Mas eu não vou dizer aqui, mas eu achei extremamente grosseiro. Ele não era um cara muito simpático, tá? Mas eles entram em Paris, tá? E lá em Paris há uma cena onde aparece ele. É a única cena dele, tirando a foto, mas é o único filme, né? O único vídeo dele na guerra. E também em Paris, tá? Ele conhece pessoalmente o Hemingway. Então ele conhece pessoalmente o Hemingway, entrega os textos dele para o Hemingway e o Hemingway, digamos assim, chancela ele como escritor. Algo que o deixa muito feliz. Então isso tudo acontece ainda em meio à guerra, em plena Paris recém-libertada, tá? Então, e o vídeo tá rolando aí para vocês conferirem, não tem nada de muito especial, mas tá ele aí, o nosso amigo Salinger, na guerra. De Paris, eles vão, antes de a gente sair de Paris, o nosso documentarista nos dá um tempo, dá uma respiradinha ali, e voltam os nossos intelectuais, que é os escritores, os caras de teatro, etc. E eles começam a questionar se essa história do Salinger recluso, do Salinger que não aparece, que sai no exato momento em que o livro dele estoura e vira fenômeno e ele sai no auge, se não é um jogo de cena, se não é uma forma de ele amplificar o seu valor como escritor. E aí eles trazem, tipo assim, eu fui em tal recepção e o fulano estava lá. Eu fui em tal lugar e o fulano estava lá, né? E aí o outro comenta assim, não, um dia eu atendi o telefone e era o Salinger que queria falar com a minha mulher, porque a mulher dele era uma baita jornalista do New York Times. E o que aconteceu? Daí ele fala com ela e diz assim, não, eu tenho só 1 minuto para falar contigo. Só que esse 1 minuto durou mais de meia hora. Né? Então, tipo assim, tem 1 minuto. 1 minuto durou 40 minutos. E o que aconteceu? Ele ligou para ela porque ele estava indignado que haviam publicado um livro, tá, pirata, não autorizado, com os contos que ele havia escrito quando adolescente. E, na verdade, em vez de processar, fazer alguma coisa nesse sentido, ele queria, na verdade, que todos soubessem que aqueles contos, de certa forma, não eram aprovados por ele, que se tratavam de contos que ele chamou de uma ousadia adolescente. Então, dizendo assim, esses contos eu não aprovo. Então, essa era a preocupação dele. Esses contos não têm o meu selo de qualidade. Era essa a maior preocupação dele, tá? E ao mesmo tempo ela conseguiu tirar uma questão dele, porque ela queria saber assim, e tu vai publicar mais alguma coisa? E naquele momento ele deu um migué, mas ele disse, não, eu não vou publicar mais nada. E ele diz uma frase, há uma tranquilidade que vem de não publicar. Sim, há uma tranquilidade. E aí voltamos para a guerra. E aí, quando a gente volta para a guerra, aparentemente ele sai de Paris, eles vão para o campo de concentração de Dachau. Esse campo de concentração, tá? E eu vejo muitos documentários da Segunda Guerra, tá? E acho que eles ensinam muitas coisas pra gente. E acho que as pessoas deveriam ver mais esses documentários, principalmente agora. Tá? E acho que esse campo de concentração, pelo que eu tenho visto em alguns documentários, ele foi pouco documentado. E as atrocidades que aconteceram nele também.
tá? Mas ali aparece algumas coisas, tá? E ele esteve lá e ele viu de perto, porque pelo que eu entendi, eles estiveram logo após a libertação desse campo. E o que ele viu foram coisas terríveis. Inclusive coloca-se ali assim, mesmo para um soldado experiente, foram coisas terríveis. E o que acontece? Logo depois acaba a guerra em 45, tá? E quando acaba a guerra, ele tem um colapso nervoso. E é muito louco, tá? Porque, claro, vai para uma cena de um hospital psiquiátrico, tá? Onde tem vários soldados, assim, sentados, assim, numa explanação de um general, tá? Ele não é o hospital que ele está, tá? Mas tu vê que são vários soldados que participaram da guerra, alguns com tique nervoso, cara, assim. Só que o que mais me chamou a atenção? Na fala do general, ele diz assim, ó, não fiquem nervosos com as câmeras de TV. Elas estão aqui para documentar. Ou seja, ele está explicando o que são e para que servem as câmeras de TV para aqueles soldados que estão ali vendo a explanação do general. Ou seja, vejam o nível de trauma que estão aqueles soldados. Possivelmente poderiam ter alguma crise ao ver uma câmera de TV. Então, assim, é assustador isso, quando a gente vai pensar que a gente está falando de seres humanos, né? Então, vejam o nível de estresse que esses caras estão. E aí vem uma informação que, assim, do dia D ao dia da vitória, né, que foi todo o período que o Selinger participou na guerra, foram 299 dias. E já havia um estudo que qualquer soldado que participasse de 200 ou mais dias de combate, o Selinger participou de 299, nenhum soldado que participasse de 200 ou mais sairia ileso psicologicamente. Então não deu outra, o cara colapsou.